porque a gente vem de um outro momento, né? Um momento cheio de critérios, onde a gente sabia o que era um bom profissional, o que não era, o que ele tinha que saber, o que ele não tinha para atuar. E hoje eu percebo, mesmo como aluna, que eu falo assim, será que eles acham que esse é um bom professor? Né? E bate o meu critério com o critério dos leigos, no sentido de a aula dele é boa, a aula dele dá resultado. O cara pode até ser o mais simpático do planeta, mas eles falam, ele é só simpático, Ele é né? maneiro. Ele é legal, mas Ou dá como o para ver. pessoal diz assim, não, ele é ok. Então eu falo assim, então pera, o público continua sabendo a distinção de um bom profissional de um mau profissional. E você colocou muito bem, né, quais são esses pontos principais que faz com que você busque quem é o bom profissional ou não. Agora, eu escuto muito, né, tipo, os donos de negócio, os donos de academia, e coisa e tal, falando assim, cara, não tem, é o que tem. Sabe, tipo assim, é o que tem. Então, assim, você também escuta, eles pedem para vocês, o que eles reclamam normalmente para você quando eles estão falando dos professores ou dos profissionais que atuam em academia? O que eles reclamam aí para você? Completando o que você estava falando agora, tem uma coisa engraçada aqui. Quem já foi meu aluno conhece, que diz assim, existem 3 sensações quando se fala em profissionais de qualidade, né? 3 expressões, que é aham, af e uau. Né? Aham, é aquele cara assim, como é que é o professor? Aham, não, ele é ok. É o mediano, né? Tem o af, aquele af, Maria, Deus que me perdoe, esse cara eu não queria, né? E tem o uau, uau, esse cara faz diferença. Hoje, o empresário está se contentando se ele tiver o aham, porque o uau, ele praticamente deu como um ser em extinção e o mercado está lotado de af. Por que eu estou falando essa brincadeira dessas 3 expressões aí? Marinês, vou te dar números, tá? Em 2024, foram 12 empresas que eu atendi, né, em consultoria, em treinamento, com 18 treinamentos no total, né? Porque eu tenho a minha vida acadêmica e tal, então foram 18 treinamentos, porque tem empresas que eu dei mais de um treinamento e tal. Todos na área de qualidade em atendimento, qualidade de serviço, implantação de programa de qualidade e coisas do gênero. No diagnóstico, que eu sempre tenho uma reunião anterior para saber por que você quer, porque a história começa mais ou menos assim, queria que você fizesse uma palestra, por quê? Aí, olha só, amigo, deixa eu te falar uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é que uma palestra não vai fazer isso que você está reclamando mudar. Né? Se palestra fizesse mudar, bastava uma missa para uma pessoa se converter e virar uma pessoa crente. Né? Tem que ter um trabalho, tem que ter uma catequese. Mas a parte boa é o seguinte, que a gente pode conversar sobre você pensar em criar um programa de capacitação continuada. Como é que é isso? Aí, por isso é que de 12 empresas, 18 treinamentos. Algumas estão, hoje algumas já têm um cronograma de treinamentos, de X em X tempo, onde o profissional que está lá não é convidado, ele é convocado, faz parte do contrato de trabalho, enfim. Então, em todas elas, 100% reclamam que eu não tenho gente para trabalhar. E eu tenho 2 exemplos que são críticos aqui no Rio de Janeiro. Eu até liguei um pouco antes da gente começar para saber se eu podia falar o nome das empresas, até que seria bom para ele, mas não encontrei, então não vou falar. 2 aqui na cidade do Rio de Janeiro. Uma são 3 unidades. A proposta dele era 5 até o final de 2024. Tem o dinheiro, tem o espaço, o imóvel próprio, tudo pronto, não abriu por quê? Não tinha quem colocasse para trabalhar. Tivemos um processo de seleção, tivemos 2 rodadas de seleção para coordenador e para professores. Sabe quantos foram aproveitados? Eu e o dono da empresa. Nenhum. Aí o cara parou e falou assim, não dá. Eu vou continuar investindo nas que eu tenho, vamos ver como é que faz. E agora a gente está com um programa de tirar das unidades que ele tem, formando um programa de sucessão para ele formar novos gestores e professores e tal. E a outra é uma empresa que atua em condomínios classe premium, né? Condomínios aqui, Barra do Tijuca, Requeiro dos Bandeirantes, condomínios de apartamentos e casas, um ticket maior, tem uma quantidade de convites que chega a 40% da carteira de clientes dele, mas ele não pode atender porque ele não tem gente para trabalhar. Porque para atuar em condomínio, então, é o que eu digo no treinamento com os professores lá. Você está entrando na casa da pessoa.
Porque o condomínio ele é uma fração da residência. Então você está entrando na sala do cara. Já que não é a sala onde ele recebe as visitas dele, é a sala onde ele vai fazer o treinamento com a família. Então, como é que você se comporta quando você vai na casa de uma pessoa? É assim que tem que ser. E todas essas características. Então, duas empresas que querem prosperar, têm condições de e não prosperam por quê? Porque não tem gente de qualidade. Mas quando você olha para o outro lado da rua, você vê em cada esquina uma unisquina dessas aí, que eu chamo de unisquina, né? Uma universidade de cada esquina, formando profissionais de educação física. Percebe? Então, do lado de cá, precisando de gente boa, e do lado de lá, um monte de gente se formando. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Aí você vai perguntar, o que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero ser personal. Aí eu até brinco assim, mas personal, você quer ser aquele personal com folha dupla, picotada, ou aquele perfumado? Porque personal é marca de papel higiênico. Pô, professor, mas você fala isso? Eu falo, porque ele tem que entender o seguinte, primeiro que ele não é profissional, ele é profissional de educação física, é professor. Segundo, a pergunta é, quem é que quer te contratar? Quantas pessoas estão doidas para você se formar para contratar você? O que você tem de atrativo? E vai por aí, né? A minha conversa com relação à gestão e carreiras e tal é sempre sobre isso, e a gente percebe que não há o menor preparo. Na verdade, a culpa não é do jovem ou da jovem, é porque os currículos eles são formados para alfabetizar dinossauros. Quando eles souberem ler, escrever e contar, eles vão descobrir que eles estão extintos. E eu me coloco dentro disso, Maria, porque além de fazer essas coisas todas, eu sou professor, eu sou avaliador do MEC. Eu faço avaliação de cursos no Brasil inteiro. Eu encontro a mesma realidade que eu estou te falando de norte a sul do país, com raras exceções. Instituições que têm uma missão, que têm um compromisso com qualidade, que algumas coisas elas jamais vão virtualizar, outras coisas elas jamais vão abrir mão, essas estão triunfando, mas são muito poucas. A grande maioria, o negócio é a rentabilidade. E aí o jovem vai lá, né? O jovem ele não quer mais ele aprender, ele quer ter o diploma, ele quer ter o papel. Eu até brinco que de um lado está a instituição querendo vender, do outro lado está o jovem querendo comprar e eu estou no meio atrapalhando a negociação. Querendo que o cara estude, que ele leia, que ele tenha experiência prática. Então, a dor que eu tenho ouvido do meu cliente, eu entendo a dor dele porque eu estou lá na hora, eu estou lá na fábrica e estou vendo que toda peça que sai, ela não passa no controle de qualidade. Não passa no controle. Não é só na educação física. Mas eu, falando da minha profissão, eu escuto com meus pares, coordenadores, estudo de outros cursos. Situação muito séria. Mas eu tenho que cuidar da profissão que eu escolhi para mim, entendeu? Então, e é duro para a gente que é, vamos dizer, educador, né? A gente que atua nas universidades, em especial aquelas que a gente aceita trabalhar, né? Porque sabe que tem o mesmo propósito que a gente, isso. de realmente transformar. E eu, na área de tecnologia, né? Eu falo, gente, as tecnologias, elas não têm por objetivo substituir os profissionais, né? Não quero colocar um robô para substituir uma inteligência artificial, mas a gente vai acabar chegando nisso. Porque é o que você falou, o cara não quer ser personal porque é minha vocação. Não. É porque ele vai ganhar mais, porque ele sente que ali ele vai ganhar mais. Né? Então a gente acaba chegando numa situação que é as empresas hoje elas contratam pagando pouco, porque elas cobram pouco do cliente, só que o cliente que quer pagar R$ 1 quer ter serviço de R$ 1.000. Né? Então, é muito difícil, tanto que hoje a gente vê os nichos, né? Vê academias cobrando 2.000, 3.000, que ali você tem, sei lá, 5 professores ali só para praticamente 1, 2, 3 alunos, e tem a outra que é 3.000 alunos para 2 professores, se vira, ganhando pouco, e os caras estão ali porque aceitam, porque querem buscar o personal, né? Mas diante de tudo isso, né? Nós somos da mesma época. Eu não sei você, mas como é que você vê o profissional raiz, que é como a gente, que é aquele cara que sabia montar treino, né? Que sabe olhar o aluno, esquadrinhar, saber o que vai dar resultado para ele, com esse cara hoje que praticamente eu vou chamar de professor ChatGPT, né? Que é um negocinho assim que qualquer um vai lá, ele monta lá qualquer coisa e tá tudo bem. Quer dizer, como é que era porque as pessoas hoje elas sabem, por mais que sejam jovens, quando o cara é bom, quando ele é ruim.
Não precisa ser especialista como nós, bater o olho e falar, nossa, que é o que você falou, AF, é o AF. é o AF. O aluno sabe quem é o AF e quem sabe o AN. Tanto que quando chega um professor O, eles falam, esse cara não vai durar 2 meses aqui, logo ele vai embora. E é verdade. Então, como é que você vê isso? Até para situar, né, para as pessoas entenderem que isso já existiu no passado. Sim. Essas pessoas, esses que são nossos contemporâneos, né, tem vários aqui no Rio de Janeiro, eles que são os Que, sêniores, aliás, né? eu tenho entrevistado muitos profissionais assim para a pessoa ver, olha, peraí, a educação física não é isso que vocês estão vendo aí nas academias Exatamente. com esse jovem. Tem uma Exatamente. galera que tem pós-doutorado, tem doutorado, tem mestrado, tem uma galera que estuda e sabe montar treino. Exatamente. Está treinando, está montando treino, e esses colegas que são assim sênior, não porque são velhos, é porque é um sênior da experiência. Hoje, invariavelmente, quando eles estão decidindo, alguns eram donos de negócios, e aí na pandemia os negócios mudaram a configuração, precisaram fechar, enfim, ou foram demitidos, enfim. Eles hoje não cabem mais dentro desse modelo que a gente tem de empresas. Invariavelmente, eles estão montando seus pequenos negócios, estão triunfando, estão nadando de braçada, porque eles transpiram talento. Eles conseguem pegar um cardiopata, interagir com o médico, o cardiologista, para entender o caso daquele cliente, e o cardiologista diz para ele assim, olha, esse cara que está treinando você é muito bom, me dá o contato dele, e aí ele começa a ser um fornecedor de clientes para esses profissionais, seja no reabilitação em cardiovascular, seja problemas de natureza respiratória, a terceira idade, que é o segmento que a nação está explodindo, nós não somos mais um país de jovens, e o envelhecimento continua não sendo estudado na graduação, no máximo uma disciplina. Então, esses colegas, né, eles estão muito bem obrigados. Por isso é que eu digo, eu brinco com os colegas e digo assim, olha, eu tenho um amigo, que é o professor Cláudio Peixoto, que ele é mais ou menos contemporâneo meu, já fez um monte de coisa, trabalhou com preparação física, foi para futebol, foi para os Emirados Árabes, ele tem um estúdio e ele demite clientes. Ele demite, ele diz assim, olha, não quero mais. Sabe por quê? Porque os clientes dele, ele tem clientes assim há 30 anos. Pessoas que entendem o valor do que ele faz, pessoas que entendem que ele mudou, que o trabalho dele mudou a vida, qual é uma grande dificuldade que ele tem? Ele não tem estagiário. Pois assim, eu não vou me aborrecer. Eu não vou colocar o meu cliente exposto a uma pessoa incompetente. Então, ele tem lá, ele, muito cedo abre o estúdio, ele assim, tem a clientela que quer, ganha o que quer ganhar, em termos de ganho financeiro. E uma grande maioria de pessoas batendo cabeça, tentando sobreviver, se anunciando, entendeu? Assim, eu fico até um pouco, assim, é uma pena, sabe? Porque ninguém faz a opção de ser medíocre, você faz opções que te transformam numa pessoa medíocre. Então, quando eu olho, por exemplo, que eu falo que existe uma tríade, que é o ser. Pode ser o ser com C ou o ser com S. O C com C é o C de cortesia. O C com S é o C de simpatia. Cortesia, né, ou simpatia, empatia e resultado. O cliente espera isso. Aí você vai ver, bom, uma parte não sabe nem o que significa empatia, está usando empatia como simpatia, ou seja, é uma questão, aí tem que estudar a língua portuguesa. Entende o que o cliente precisa, se coloca no lugar do outro. O cliente quer isso, ele quer que alguém o escute. Né? O processo é quase terapêutico. A pessoa está cuidando da minha saúde, eu quero que ela me entenda, eu quero que ela me ouça, que ela saiba exatamente o que eu estou precisando. Mas eu quero que você faça isso com gentileza, com simpatia, com cortesia comigo. Mas eu também quero que você dê resultado. Eu não quero que você me trate bem, me abrace, entenda todo o meu problema e eu não consiga atingir meu objetivo. Então, e o resultado ele vem pelo conhecimento técnico. Mas hoje a ciência já mostrou que o resultado é muito também em função de outros fatores subjetivos que interferem na mente desse cliente. Você pode ter um plano de treino bacana, mas se o cara não se sente respeitado, não se sente ouvido, se ele está mal da cabeça, está desestruturado, a gente está vivendo um momento de uma explosão de número de casos de depressão e tentativa de suicídio, tudo isso, essas pessoas estão querendo ser acolhidas. É a palavra da moda, acolhida. Todo mundo fala de acolhimento, mas não tem muito pouca gente acolhendo. Então, hoje, quem consegue fazer isso, e não estou falando nada de novo, nada demais, nada do que eu estou falando aqui é novidade, quem consegue ser cortês, ser simpático, ou seja, acolher, entender o que o cliente está precisando e gerar o resultado, ele está escolhendo como ele quer trabalhar. Os que não conseguem fazer isso, bom, esses vão ficar tentando sobreviver.
porque não tem lugar para eles. Vai ter lugar naquela academia Mente Selvagem, lá da esquina, que o cara ganha uma mixaria, se diz personal trainer, mas na verdade ele é personal killer, porque ele não faz nada pela vida da pessoa, ele está fazendo tudo por ele. E aí a desatenção, né, a falta de empatia, a falta de simpatia, tudo isso, ele trouxe isso na formação. Ninguém disse para ele, e não adianta só dizer. Ninguém levou ele a ter uma experiência, a ter uma vivência prática, a participar de dinâmica de grupo, ele entender o que é um profissional de saúde. O que é muito bom, sabe, Marinês, ser chamado de profissional de saúde para o Ministério da Saúde. Mas para ser isso, para não ser do lazer e do entretenimento, você tem que ter a preocupação, o teu negócio tem que ser a saúde do outro. E isso tem que ser no processo formativo. Isso começa no processo formativo. Se isso não é falado, ninguém vai acordar e resolver que vai ser assim. Então, tem que rolar uma catequese acadêmica, do aluno entender, ele perceber o que é isso, de todos, independente da disciplina, seja o professor de biomecânica, de cinesiologia, de fisiologia, de anatomia, de desporto, ele tem que o tempo todo deixar esse cara entender o seguinte: amigo, isso aqui não é para você, isso aqui é para o teu cliente. Isso aqui é para melhorar a vida dele. Porque no juramento, eu digo para os meus alunos, no juramento você vai jurar fazer o melhor pela vida das pessoas. Você vai fazer no juramento, ele dura 2 minutos. Você tem pelo menos 35, 40 anos para cumprir isso. Está cumprindo? Se não estiver cumprindo, não está cumprindo a missão. E a formação está esvaziada disso. E aí, respondendo à tua pergunta, né, qual é o impacto que isso está gerando? É essa qualidade que você vai como cliente, eu vou como cliente de uma academia, eu digo assim, essa pessoa não tem a menor condição de estar aqui. Porque eu sou esclarecido, né? Eu sou esclarecido, você é. Quando ele fala alguma coisa que é absurda, você metaboliza assim, não me serve. Mas a pessoa que é leiga, ela coloca a saúde da mão desse profissional, entre aspas. Isso beira ser criminoso.